determinados elementos que corroboram a tese do W e por que eu acredito que a gente possa buscar os 120 mil pontos agora com um pouco mais de convicção. Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa sexta-feira, onde vamos repassar tudo que aconteceu essa semana. Tivemos muitas novidades, mas antes de entrar no tema específico, eu queria lembrar que tivemos uma live espetacular ontem, mostrando como investir em imóveis no mercado americano. Essa live está disponível aqui no canal do YouTube, e mesmo que você não tenha interesse em investir em imóveis, eu recomendo que você assista, porque em boa parte os meus parceiros nessa empreitada lá nos Estados Unidos deram uma passada no que está acontecendo com o cenário econômico americano, especialmente nessa área, e de como a recuperação está vindo muito forte, e isso pode ter influência não só nesse mercado, como em todos os mercados. Então eu recomendo, vale a pena, está disponível para vocês aqui no canal, vocês conhecerem mais essa modalidade de investimentos. Mas muito bem, voltando aqui ao que interessa nessa semana, a grande novidade foi, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a decisão em relação à taxa de juros. Estados Unidos, de um certo modo, até surpreendeu que o Fed ainda manteve até 2023 aquele viés de uma taxa de juros muito baixa, mas os Treasuries não querem obedecer isso e continuaram oferecendo upsides em sua taxa de juros futuros. Isso, nós vamos ver no gráfico das bolsas americanas, manteve ainda a mesma tendência de S&P Dow Jones um pouco mais forte, e Nasdaq, em função justamente da perpetuidade da dívida, ou seja, o custo da dívida fica mais alto, com os treasuries mais altos, acaba também prejudicando a área de tecnologia. Mas isso, em tese, não é tão ruim assim, apenas uma rotação setorial que a gente vai poder verificar com um pouco mais de precisão no gráfico. E aqui no Brasil, a decisão do cupom veio até um pouco mais forte do que o mercado esperava. Esperávamos uma alta de 0,5%, veio de 0,75%, já um viés antecipando na próxima talvez mais 75%, e encerrando esse ciclo entre 4,5% e 5%. Por que isso? Em função do descontrole inflacionário. A gente está com o IGPM enlouquecido e o IPCA já acumula 5,20%, sendo que o teto, né, da nossa meta inflacionária é 5,25. Seria o eixo em 3,75 e dentro da faixa, dentro da banda, até 5,25. Estamos em 5,20, então flertando perigosamente com um elemento até de descontrole inflacionário. Como eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos, a questão do me engana que eu gosto, né, uma taxa de juros de 2%, que na real não é 2%, porque o mercado acaba cobrando, inclusive, num determinado momento, cobrou um ágio até bem alto. Vocês lembram quando as taxas DI até deram um rendimento negativo durante um determinado período? É fruto de que o mercado não aceita determinadas condições. Então, o Banco Central não teve outra saída que não fosse começar a ajustar essa taxa para cima, e o efeito imediato, a gente já vai ver também no gráfico do dólar, o dólar também dando uma aliviada, e a minha expectativa era de que a taxa futuro de juros também aliviasse. Não foi o que aconteceu. Eu já comento no gráfico da taxa de juros por que isso pode ter segurado, ao menos momentaneamente. Mas o fato é que, sob o efeito da Bolsa, nós não tivemos grandes influências. E olha só o W do Charles, né? Para quem viu o comentário da semana passada, lembra que o Charles, que é um cliente nosso, participante aqui da nossa mentoria, tem uma participação bastante presente e tem muita assertividade nos seus comentários, ele me alertava da possibilidade do W e talvez buscássemos os 120 mil pontos, pois durante essa semana, no pregão da quarta-feira, nós rompemos aquela congestão que segurava os preços aqui no 114 e no intraday chegamos a romper os 116 mil pontos. Com a decisão do aumento da taxa de juros, que também é normal, mas aqui muito mais uma influência externa do que interna, o nosso índice veio testar novamente a média, e no pregão de hoje ainda não fechou, estamos à beira de fechar aqui o índice, fechando já novamente na casa dos 116 mil pontos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para
determinados elementos que corroboram a tese do W e por que eu acredito que a gente possa buscar os 120 mil pontos agora com um pouco mais de convicção do que eu tinha na semana passada. Reparem o seguinte, primeiro elemento, estamos tangenciando a LTB e em vias de rompimento. No recuo, nós testamos a média de 55, de 21 e de 9 semanas. Reparem que foi respeitado e retomou o movimento de alta. Nós temos o high-low puxando para cima. Então, nós temos alguns elementos de confirmação aqui. Média segurando, a congestão anterior rompida, teste bastante vigoroso da LTB que, se rompida, confirmaria até com uma certa dose de certeza a possibilidade da continuidade. E aí nós não temos nenhuma resistência gráfica até os 120 mil pontos, inclusive temos um desenho simétrico, e simetria nessas horas costumam ter também uma certa assertividade. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Eu não vou trazer papéis especificamente, mas eu vou trazer o índice imobiliário, que é o IMOB, só para vocês darem uma olhada. Deixa eu botar o gráfico do IMOB aqui, que é o índice dos imóveis, né, das empresas que operam no setor imobiliário. E esse padrão aqui, ele está acontecendo não só nas empresas do setor imobiliário, mas também no setor de varejo e algumas outras empresas que apanharam bastante nos últimos 60 até 90 dias. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Esse é um padrão de reversão. Inclusive, na mentoria eu comentei que eu vou gravar essa semana, prometo para vocês, um vídeo um pouco mais técnico, falando de padrões de reversão, e aí lá eu abro alguns papéis para mostrar esse padrão de reversão acontecendo. Então, vários papéis condensados aqui no IMOB, vem com aquele padrão de topos e fundos descendentes, confirmando a tendência terciária de baixa. Só que a gente faz fundo duplo, e aí, quando faz a retração de Fibonacci, arma o pivô de alta, rompendo a média de 21 períodos. Quando a média é rompida, faz o pullback, segura na média e monta o pivô de alta. Então tem vários papéis fazendo isso. Se você der uma passada rápida, você vai passar aí por, sei lá, 50, 60 gráficos. Eu desafio você, especialmente setor de construção, setor de varejo, vocês vão visualizar esse padrão muito forte em várias empresas. E isso também corrobora, quando você junta isso tudo dentro do índice, corrobora com a tese da possibilidade de continuidade de alta. Então vamos voltar aqui para o índice Ibovespa, onde eu demonstro isso. Se eu trago para o gráfico semanal, olha só o gráfico semanal. Nós tivemos, primeiro a mínima, semana passada tivemos a formação do martelo, sem nova mínima, e nesse momento, olha só o que está acontecendo, nós estamos fazendo nova máxima, a média de 9 virou para cima e nós estamos no limite do high-low. Então, high-low no semanal, LTB no diário, média suportando e rompimento de congestão. Quase um pivô sendo armado no diário também. Então, muitos elementos que mostram que a tendência de continuar subindo está maior do que corretiva nesse momento. E aí eu quero trazer o dólar vem by the book, né? Dólar futuro. Primeiro deixa eu mostrar a taxa de juros, tá? A taxa de juros ainda me incomoda, né? Porque ela não cede, e aqui eu queria trazer o elemento de que o porquê eu acho que ela não está cedendo, porque o mercado continua olhando para a questão fiscal brasileira, continua enfrentando ou vendo muito nevoeiro, não consegue ver ainda a agenda de reformas avançar na velocidade necessária, e a preocupação com o fiscal está pegando aqui. Então a taxa de juros futura continua pressionada, e isso é um elemento ainda bastante ruim, e talvez até possa segurar uma subida mais vigorosa da nossa bolsa, do nosso Ibovespa. E agora deixa eu colocar então o dólar para vocês. Está aqui o dólar futuro. O dólar futuro no gráfico diário. Lembram que eu comentei que o 5,50, que era 5,51, que era uma fortíssima resistência quando rompida, fez pullback, mais um pivô, foi lá perto dos 5,90, testou novamente, só que agora monta um pivô de baixa, perde o 5,51 e nesse momento está fechando abaixo da média de 55 dias. Então, além de um pivô de baixa, perda da linha de suporte, perda da média, indica que o dólar tende a continuar corrigindo.
Eu já tracei uma nova linha de suporte, possivelmente a gente venha testar a região de 5,36. Se confirmado os 120 mil pontos na Bolsa, se confirmado aqueles elementos que comentamos da continuidade do ciclo de alta de juros, talvez a gente daí agora teste novamente a região lá próxima dos R$5, mas bem mais para frente, não agora. Estou falando na semana que vem, eu apostaria em algo próximo dos 5,36. E aí quando a gente busca o que está acontecendo lá fora, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Deixa eu trazer aqui o que está acontecendo lá na Bolsa Americana. Lembra que eu comentei que, em função da taxa dos Treasuries, as bolsas, as empresas que compõem Dow Jones estão mais beneficiadas, aquela rotação setorial. E aqui estamos ainda gravitando no topo, S&P não muito diferente, muito próximo do topo também, mas olha só Nasdaq, é aqui que a gente vê o efeito da rotação setorial, onde está bem mais, o gráfico não está tão bonito. Então olha só, já foi topo descendente, fundo descendente, foi de novo, um topo abaixo, já começa uma nova correção novamente. Então, Nasdaq ainda sofrendo uma pressão vendedora um pouquinho mais forte lá no mercado americano. Pois muito bem, fazendo então, de novo, aquele resumão dessa história toda, a alta da taxa de juros, na minha visão, foi correta. Está desenhado um ciclo que pode ir a 4,5, 5. Acho que eu vou ter que gravar um vídeo também falando um pouquinho de oportunidades de renda fixa nesse cenário, que estratégias a gente pode usar na renda fixa. Não vou estender demais esse vídeo aqui. Então, já estou com duas promessas de vídeo para vocês, né? Um falando de padrões de reversão gráficos na Bolsa e os efeitos também na renda fixa dessa alta de taxa de juros. Mas, para efeito de dólar, o dólar baixa, melhora a inflação e o nosso índice parece estar entregando um movimento de retomada de alta, mirando lá nos 120 mil pontos. Ok, pessoal? Era isso. Espero que tenham gostado. Pode dar o like, podem compartilhar, assinem, apertem no sininho aqui para ser notificado de tudo. Lembrando da nossa live de ontem sobre o mercado de imóveis americanos. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!